E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui de volta com a segunda aula do nosso curso simplificado de Forex. A aula 2 hoje. A aula hoje é Lendo o Gráfico, o velho conhecido feijão com arroz. Eu peço apenas uma coisa de você. Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo, ajuda a gente aí. Estamos aqui com a das melhores intenções de ajudar você a ganhar dinheiro no mercado Forex, certo? Quero desejar a você uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas estamos aqui com um propósito e um objetivo, ajudar você, ok? A gente vai dar continuidade hoje à aula 2, passando para a parte onde a gente vai fazer a leitura do gráfico. Batizei como feijão com arroz. Por quê? Porque é o básico de uma operação. Essa leitura básica que a gente vai fazer aqui é a maneira mais simplificada para você entender. O primeiro ponto dela é identificando um topo e um fundo, chamado suporte e resistência. De maneira breve, rápida, vamos identificar um topo e um fundo aqui. Olhando para o gráfico, a gente vê que aqui tem um topo, aqui tem um fundo, aqui tem um topo, aqui tem um fundo, aqui tem um topo, aqui tem um fundo. Aqui é um topo, aqui é um fundo. Como a gente marca isso? A gente marca isso com essa linha horizontal chamada em cima de resistência e embaixo de suporte. Resistência, suporte. Suporte, suporte. Pronto. De maneira rápida e incisiva, a gente identificou topos e fundos. Topos e fundos. Aqui eu já consigo ver suporte e resistência. Eu consigo ver aonde o preço teve dificuldade de passar, tocou e voltou, e aonde o preço teve dificuldade de descer. Ele tocou e voltou. Então a gente consegue identificar aqui um topo e um fundo, de maneira simples e rápida, sem arrodeio. Segundo ponto, identificando uma tendência de alta ou de baixa. Como a gente identifica essa tendência de alta ou de baixa? Olhando visualmente no gráfico, a gente consegue observar que o gráfico está fazendo o quê? Topo, fundo menor. Topo maior, fundo menor. Topo maior, fundo menor. Topo maior, fundo menor. Renato, quer dizer que isso é uma tendência de alta ou de baixa? A gente consegue identificar olhando visualmente. Mas a gente usa a linha diagonal traçando o fundo. Opa, deixa eu ver aqui, ela aqui está ao contrário. A gente traça ela assim. Eu vou pegar desse fundo aqui para a gente entender melhor. A gente coloca a linha aqui. E a gente percebe que quando o preço bateu aqui, ele subiu. Quando o preço bateu aqui, ele subiu. Quando o preço bateu aqui, ele subiu. Essa linha ela está na posição diagonal de maneira ascendente, mostrando que ela está subindo. Então aqui é uma tendência de alta. Mas eu consigo identificar aqui uma tendência de baixa no time frame menor? Sim, de curto prazo. Como? Quando eu coloco aqui. Aqui eu observo uma tendência de baixa. Mas no caso eu iria usar o time frame de H1 para perceber melhor essa tendência de baixa. Ou H4, eu conseguiria identificar melhor essa tendência de baixa, porque aqui eu mostraria topos descendentes. A linha diagonal está de maneira descendente, certo? Aqui a gente já identificou um topo, que é resistência, um fundo, que é suporte, já identificamos uma tendência de alta, já identificamos uma tendência de baixa. Ok, pessoal? Entendido aí, né? Terceiro ponto, identificando um canal de tendência. Um canal de tendência é a mesma coisa de tendência? Praticamente. Só que um canal, ele define aonde o preço está caminhando. Aonde o preço está caminhando dentro daquela tendência. Vou dar um exemplo para você. O que é um canal? É quando você marca o preço, um fundo e o topo, mostrando o canal da tendência. Olha, aqui ele está mostrando que o preço tende a fazer o que aqui? A descer. Mas detalhe, se a gente observar bem, ele teve aqui ó, um suporte, onde ele tocou aqui, o preço subiu, tocou, fez um topo menor, e ele tocou aqui, não conseguiu romper, e voltou aqui, tocou aqui,
e desceu. Então aqui está uma indecisão ainda, está no 50%. Ele pode subir, 50% ele pode descer. Aqui é o momento de esperar, mas a gente já consegue identificar aqui o que? Um canal de baixa. A gente consegue identificar o terceiro ponto, o canal da tendência. Certo? Quarto ponto, confirmação com indicadores. Confirmação com indicadores, pois eles são 80% da tomada de decisão. Certo? Todos os indicadores terão como base o fechamento da vela. Renato, o que são os indicadores? Os indicadores são médias móveis. Você vem aqui, inserir indicadores, você vai colocar indicadores de tendência, você vai colocar médias móveis, você vai trabalhar, eu uso a média móvel de 8, certo? A média móvel de 8, simples, ok? Eu uso a média móvel de 8, eu uso a média móvel de 45, você coloca a cor que você quiser. Eu uso a média móvel também de 200 períodos. Renato, o que é isso? O que é média móvel? Média móvel é o período de tempo aonde... O que é uma média móvel? Vou usar aqui um termo mais claro para você. Como um amigo uma vez conversando comigo me falou. Se o seu filho está tirando só 7, 7, 7, 7 ou 6, 6, 6 e o boletim dele chega todo final de bimestre, o boletim do seu filho é 6, 6, 6. Mas aí alguém chega para você e diz assim, o seu filho vai tirar 10 no final do ano. Você vai acreditar? Não, porque a média do seu filho é 6. Então a média móvel, ela identifica aonde o preço vai tocar. Tá entendendo? Onde o preço vai passar. Toda vida que essa média móvel de 200 períodos ela fica por baixo, ela está servindo como um suporte. Quando ela está por cima, ela identifica como se fosse uma resistência. A média de 45, toda vida que ela cruza a média de 8, que a média de 8 ela acompanha o gráfico, você pode ver. Quando ela cruza a média de 8, é como se ela estivesse mostrando uma mudança de tendência. Pode observar como é que acontece. Lembrando que esses indicadores, eles são indicadores que eles confirmam após o fechamento de uma vela. Tipo assim, eu vou entrar aqui porque aqui cruzou, vai descer, né? Mas o que acontece? Ele está fazendo a leitura dessa vela aqui. Ó, o que aconteceu? Antes de descer, ele fez o que? Ele ainda subiu. Ele ainda subiu. Se você tiver, o tanto que ele subiu, o tanto que ele subiu, o tanto que ele subiu. Tá entendendo? Então você tem que identificar, usar o indicador como um norte. Por isso que eu digo que ele é 80%, porque ele não é 100%. Ele não é 100%, ele é 80%. E também tem outros indicadores que a gente usa como... Pronto, pessoal, voltando aqui, eu estava colocando um indicador aqui, RSI, para poder a gente ganhar tempo, não ficar escolhendo, porque existem muitos indicadores aqui e eu costumo trabalhar com apenas um. Eu não uso muito indicador, não. Porque o RSI ele é um indicador muito preciso, ele ajuda, ele auxilia a gente a entender o que está acontecendo com o gráfico, porque ele mostra o nível de 70 e o nível de 30. Toda vida que o gráfico toca no topo, ele mostra que está sobrecomprado, e toda vida que ele toca no fundo, ele mostra que está sobrevendido. Quando você coloca aqui o cursor e marca, olha para o gráfico e olha para o RSI. Toda vida que ele tocou aqui, ele rompeu a linha de 70, o que aconteceu? Houve uma resistência aqui e ele começou a vender. E o RSI começou a vender, tocou no fundo. Quando ele tocou no fundo, o que começou a acontecer? Começou a subir, em seguida o gráfico começou a subir. Então o RSI ele é um indicador muito preciso que ele nos ajuda, ele nos auxilia a gente fazer essa leitura gráfica. Toda vida que ele sobe o gráfico e ele começa a cansar, você vê que ele teve força, e ele começou a cansar. O gráfico começou a cansar, ele subiu, o gráfico começou a perder força. O que acontece com o RSI? Ele passou da linha de 70 e começou o quê? A cansar. E aí ele vai começar a descer. Quando ele começa a descer, o gráfico faz o quê? O gráfico desce junto. E olha a força vendedora aqui em seguida.
tocou o fundo e ele cansou, e aí automaticamente começou o quê? A compra de novo. Então o RSI é um indicador que ele auxilia bastante nas nossas operações na leitura do gráfico, certo? O próximo tópico que a gente vai falar, pessoal, estou tentando correr para não tornar a aula muito longa. O próximo tópico é identificando o ponto de entrada. Toda vida que você tiver uma média móvel cruzando, você tiver a leitura de topo e fundo, um canal de tendência de baixa ou tendência de alta, uma leitura dessa aqui, não tem como você errar uma entrada. Dá exemplo para você. Eu aqui, automaticamente, eu entraria aqui numa venda. Porque estou lendo aqui que em H4, ele está num topo de uma tendência de baixa, num canal de tendência de baixa, aonde ele pode vir até aqui, nesse fundo. Por quê? Que é onde tem um suporte. Então, automaticamente aqui, eu entraria vendendo. E colocaria meu gain aproximadamente aqui. Por que eu colocaria meu gain aproximadamente aqui? Porque é onde tem esse topinho aqui. E é próximo a esse fundinho aqui. E ele fica não tão perto do último fundo aqui. Certo, pessoal? É isso aí. Uma observação muito interessante para vocês também, que eu tenho para fazer, é que existe 3 tipos de operação no Forex. A operação de curto prazo, que é chamada de swing trade. É aquela operação onde o trader ele usa um gráfico de tempo bem curto, como 5 minutos, e ele faz a análise dele e ele faz operações onde ele quer sair em poucos minutos. Em poucos minutos ele quer realizar uma venda, realizar uma compra. Em poucos minutos ele realiza essa operação. E o segundo tipo de operação que existe é a operação de médio prazo chamada day trade. É aquela operação onde você usa um time frame maior, de H1, H4 ou de D1, e ali você faz a sua análise e deixa ali a operação por alguns dias. É chamada operação de médio prazo. E a operação de longo prazo, chamamos elas de position trade. Essa operação de position trade é uma operação que leva dias, que leva meses, semanas, depende muito da paciência do trader. No caso de uma operação dessa aqui que ele identificou aqui em D1, ou no semanal, ele identificou aqui o fundo, ele identificou um fundo no gráfico semanal, e ele viu aqui um sinal aqui forte de vela, um sinal de rejeição aqui, ele tentou subir aqui, mas ele viu que ganhou força aqui e houve uma rejeição na venda, tocando nesse suporte. Então ele entra aqui e espera a vela, o gráfico fazer todo esse movimento aqui, que vai levar dias e semanas, que foi essa alta aqui que ele deu. Então esse é chamado position trade, aonde ele não tem a pressa de sair da operação. Toda vida que você for fazer uma operação de longo prazo, sempre é bom você analisar uma coisa. Você clica aqui em observação de mercado, você clica no ativo que você está operando, clica com o botão direito e vem em especificações. E você observa qual a posição, se é um swap de compra ou é um swap de venda que está positivo ou negativo. O que é swap, Renato? Toda vida que o mercado chegar às 18 horas, o mercado vira. Ele vira, começa um novo dia e ele começa a cobrar uma taxa. Se o swap for negativo, se o swap for negativo para compra, toda vida que você está comprando, quando virar o dia vai ser cobrado uma fração em cima do lote que você está operando negativo. Se for positivo, você estiver na venda, toda vida que virar às 18 horas vai ter uma fração positiva no seu swap chamado aqui de permanência. Você está vendo aqui no rodapé embaixo, permanência, certo? Isso aqui fica para vocês que gostam de operar, vocês que querem operar a longo prazo, querem ter paciência, é importante sempre analisar esse ponto de vista aqui. Isso é interessante porque ajuda bastante, auxilia bastante quando a sua operação é longa. Outro ponto que eu gostaria de falar, gente, a observação é o seguinte: tenha paciência nas suas operações. Se você fez uma análise correta, não tenha pressa de sair. Não se desespere para sair da ordem. Tenha paciência. O mercado Forex ele é diferente da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores ela tem uma volatilidade muito grande. Tanto que no mini índice, no mini dólar, você tem que encerrar a operação no mesmo dia,
por conta da volatilidade que ela tem no movimento, e o mercado não permite que você deixe a operação para o dia seguinte, só se você ligar para a corretora e solicitar a mesa da corretora que libere para você operar no dia, continuar com a operação aberta até o dia seguinte, mas isso gera muito custo. Então, o que acontece? No Forex, você pode deixar a operação por meses, por semanas, por dias, depende da sua paciência. Se você fez uma análise correta, na sua operação, não tenha pressa de sair, certo? Porque se sua operação está seguindo a tendência, sua operação está dentro da Fibonacci. A gente vai falar o que é Fibonacci, que é um movimento que é feito e as correções que são feitas pelo gráfico, mostrando que ele vai atingir aquele nível de ponto que você quer alcançar. A gente vai falar disso na próxima aula. Se sua operação está dentro do canal de suporte e resistência, e da tendência, lembrando que isso aqui também é um suporte e uma resistência. Canal de suporte e de resistência também é um canal. Se ele está dentro desse canal, sua operação está dentro de canais de tendência, que é aquilo que eu falei. Se ela está dentro de canais de tendência, fique tranquilo, a sua operação já deu certo. E é só colher os frutos e esperar o resultado. Tenha paciência. Não se desespere. Se ela for contra você e você tem margem de banca, você não entrou com um lote pesado, você não entrou com um lote grande, você fez o gerenciamento correto, faça a ordem de preço médio, aquela que eu ensinei na aula 1, ou como eu opero. Eu entrei aqui na venda aqui, esperando o meu alvo aqui, mas ela subiu até aqui. Testando essa resistência, eu abro uma próxima ordem, trazendo o meu preço que seria para cá, no 0 a 0 da primeira ordem, e trazendo o lucro da segunda ordem em cima da primeira ordem. Certo, gente? Não precisa esperar. O mercado é uma questão de paciência. Aprenda a plantar para você colher os frutos. E tenha paciência. Tudo vai dar certo. Tá bom? Eu quero desejar um abraço para você, uma boa sorte. E deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, que a gente vai vir com a terceira aula, na próxima aula, falando sobre Fibonacci, mostrando como traçar o Fibonacci, a retração de Fibonacci, a extensão de Fibonacci, mostrando um pouco como é que funciona essas linhas de tendência, os canais. E se possível for, não vou garantir, talvez a gente faça uma operação para ver como é que funciona, né? Operação, deixar ela aberta, né? Para na próxima aula, na quarta aula, na terceira a gente vai abrir a operação, na quarta aula a gente vai ver se chegou no nosso alvo lá. Certo, pessoal? Para a gente acompanhar. Eu estou ensinando vocês na plataforma em conta demo, certo? Mas eu opero em conta real também. Aqui é só para a gente poder ficar rabiscando, mexendo, abrindo ordem, fechando ordem, sem prejudicar a conta da gente. Eu recomendo a você que você abra uma conta demo e vá praticando. Não coloca dinheiro agora. Escute, não coloque dinheiro. Primeiro pratique, treine, vá fazendo a leitura, vá fazendo as marcações, abra uma conta demo. Corretoras como a XM, ICM, elas oferecem conta de demonstração para você praticar. Vá praticando, certo? Prepare o seu emocional, o seu psicológico, que às vezes a pessoa, numa conta demo, ela abre ordem, ela fecha a ordem, mas quando chega na real, ela fica naquela dúvida. Eu vou aqui, eu abro, eu não abro, vai dar certo, não vai? Não, tenha paciência, estude. Se você praticar e você estudar, você vai ter segurança do que você está fazendo. Tá bom, pessoal? Pois eu deixo um abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!